Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você. Você sabia que pode fazer as suas contribuições de forma digital? Através do aplicativo ou site do seu banco, você pode transferir seus dízimos e ofertas para uma das contas da igreja. Os nossos dados bancários você encontra em nossas redes sociais, no verso dos envelopes de dízimos e ofertas e em nosso site ibshalom.org. Você também pode fazer sua contribuição utilizando seu cartão de crédito. É só baixar o aplicativo IB Shalom, disponível para Android e iOS, e clicar na aba Doações. Se você já utiliza o aplicativo PicPay, é só escanear esse QR Code ou buscar por Igreja Batista Shalom, clicando no botão Pagar. Para utilizar os cartões de débito, você pode vir pessoalmente ao nosso escritório em horário comercial e utilizar as nossas máquinas de cartão. Teremos imenso prazer em te atender. Queremos agradecer a você por sua fidelidade nos dízimos e ofertas, lembrando do texto de Filipenses 4,19, que diz: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Até mais! Deus te abençoe! Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um culto. Estou muito feliz de estar aqui com você cultuando ao Senhor. Quero dizer, se é a sua primeira vez aqui, dá um oizinho no chat que nós desejamos conhecer melhor você. E você também pode ser bênção na vida dos seus amigos, compartilhando esse culto. Você pode enviar aos seus amigos e se você tiver alguma dúvida de como fazer isso, escreva aqui no chat como compartilhar o culto, que nós temos uma equipe que vai ajudar você. Eu quero ler com vocês uma palavra que está em Salmo 92, 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Eu sei que, assim como eu, você tem grandes motivos de alegria para celebrar ao Senhor e anunciar a fidelidade de Deus a nós. Ele tem sido muito bom para conosco. Para começar, eu queria fazer uma oração declarando que esse culto será uma grande bênção. Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, que a cada dia possamos anunciar os teus feitos. Te louvamos pela oportunidade que temos em louvar e engrandecer o teu nome. Que seja um culto em que a tua graça e a tua presença seja manifestada. Que o Senhor te abençoe e que possamos agora ter um tempo de louvor e celebração, porque o Senhor é bom. Nós estamos reunidos em teu nome, Jesus Cristo. Estamos nós aqui para te adorar. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui para te adorar, para te adorar, para te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar.
te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo
A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Sim, Pai, nós declaramos mesmo que o Teu nome é poderoso. Obrigada, Jesus, porque o Senhor venceu a morte. Obrigado porque o Senhor ressuscitou e hoje vivo está. E nós queremos mesmo poder engrandecer o Teu santo nome. Queremos continuar adorando ao único que é digno de todo louvor, de toda adoração. Deus, muito, muito, muito obrigada. E nós queremos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E os dízimos e ofertas, elas são para mantimento da casa do Senhor e para ajudar os necessitados. Mas eu creio 100% o quanto Deus quer nos ensinar a nós nos desapegarmos das coisas materiais. E a palavra de Deus nos fala em Marcos 12, do 41 ao 44, a respeito de uma mulher que se desprendeu de tudo que ela tinha. E a palavra de Deus fala assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E eu quero te falar que o Senhor, Ele é onipresente, onisciente.
Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas. E olhando para essa passagem, eu fiquei pensando, Jesus não precisava ficar ali parado, sentado, olhando as ofertas, porque Ele sabe de todas as coisas. E tinha tantas coisas para Jesus fazer, tantos milagres, porque Ele ficou tão pouco tempo aqui na terra, para ficar ali sentado, olhando as contribuições. Mas o que me chama a atenção é que Jesus ficou ali, e eu imagino que Ele tenha ficado pensando, esse fariseu aqui, nossa, esse aqui está dando um monte de notas de R$200, mas ele só quer competir com o outro. Só que de repente chega uma viúva e ela coloca diante daquela caixa somente 2 moedas. E a palavra fala que aquelas moedas são as que eram de menor quantia. Talvez fosse uma nota de 10, 50 centavos, eu não sei. Mas era tudo o que ela tinha. E nesse momento Jesus pensou, agora chegou o tempo, esse era o propósito, que eu quero chamar os meus discípulos e ensiná-los. E Jesus então chama os discípulos para perto e fala, vocês estão vendo esta viúva pobre? Ela deu tudo o que ela tinha. E a oferta dela vale muito mais do que todas as outras ofertas, porque ela deu com o coração o que ela tinha. Jesus, Ele sabe como alcançar o nosso coração. E Ele não está interessado na quantia que eu e você podemos dar, mas sim no nosso comprometimento e no nosso desapego com as coisas materiais. Aquela mulher, ela era sustentada, ela não tinha um marido, mas ela era sustentada pela própria congregação. E ela, com certeza, assim como nós, ela tinha o seu boleto para pagar no outro dia, sua preocupação do que ela iria comer. Mas a Bíblia fala que ela se desprendeu e ela deu tudo o que ela tinha. Jesus, Ele também não está interessado e não nos julga a quantia que nós damos. Mas Ele sim está observando o que nós deixamos. Se nós deixamos o muito que está nos sobrando, ou se nós estamos deixando tudo que nós temos aos pés dele. E essa foi a grande diferença daquela mulher. Ela não reteve, mas ela foi comprometida, ela foi fiel e ela sim acreditava que Jesus supriria tudo o que ela precisava, que Ele é o Senhor. E ela teve o entendimento que entregando nas mãos de Deus, Ele sim supriria toda a sua necessidade. E a palavra de Deus também nos fala em Lucas 12:34, ela diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E eu gostaria que você pensasse, onde está o seu tesouro? Porque ali vai estar o seu coração. E essa passagem, então, ela nos ensina a deixarmos mesmo o nosso coração à disposição do Senhor, a realmente não nos preocuparmos com as coisas que são passageiras, mas sim nas que são eternas. E é muito fácil nós nos apegarmos às coisas deste mundo. Eu tive uma experiência semana passada eu comecei a separar algumas coisas boas, e eu iria usá-las em meu benefício. E eu ouvi muito claro Deus falando comigo, o meu propósito para essas coisas que você separou é que você dê para X pessoa, para aquela pessoa. E se ela não quiser alguma dessas coisas, aí então você pode fazer o que você tinha planejado fazer. Mas eu já te adianto que ela vai ficar com todas as coisas. E eu, tá bom, Deus, eu entendi. E fiz o que Deus tinha mandado, mas ainda numa expectativa, né? Fui lá e entreguei, mas uma expectativa de que algumas coisas ainda retornariam, que Deus seria muito bonzinho, eu poderia fazer o que eu queria. Mas o que aconteceu, eu falei para a pessoa, né, se você não quiser alguma dessas coisas, só queria que você me devolvesse, porque essa permissão eu tinha de Deus. Mas, para minha surpresa, a pessoa me manda uma mensagem agradecendo por todas as coisas que tinham sido maravilhosas. E eu consegui me alegrar por poder ouvir a voz de Deus e realmente depositar aquilo que Ele mesmo tem me dado aos pés dEle. Só que é muito fácil nós nos perdermos e desfocarmos. Mas eu queria te incentivar a realmente poder ouvir a Deus, o que Ele quer que você faça com as tuas ofertas, com os teus bens, com aquilo que Ele tem te dado. Que você, antes de contribuir, você pare para ouvir o que Deus quer que você faça e não aquilo que você acha que é o melhor.
Então, que você possa mesmo ter esse entendimento, né? E como você pode contribuir? As informações já estão no seu monitor. Nós temos também o QR Code. E durante a semana, no horário comercial, você pode vir ao escritório. Nós temos as máquinas, bem tranquilo. Eu quero poder orar por você. Você que está na sua casa, eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração e eu quero mesmo abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigada mesmo, porque o Senhor é aquele quem tem suprido todas as nossas necessidades em glória. Obrigado porque podemos confiar no Senhor. E eu quero mesmo abençoar a vida de cada um que tem contribuído, tem realmente entendido, Deus, este princípio no seu coração. Que o Senhor possa mesmo derramar as tuas ricas bênçãos sobre cada um. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a tua palavra fala: tudo que nós precisamos está em Ti. Tu és a nossa fonte e inesgotável. E nós cremos mesmo nisso, em nome de Jesus Cristo. Queremos também poder ouvir uma mensagem do coração de Deus ao seu coração. Que você possa realmente estar muito conectado, porque eu sei que Deus vai falar com você. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que alegria novamente podermos estar juntos, ainda que de lados opostos desta tela, mas nós temos a mesma fé em Cristo Jesus. E eu estou certo que o Espírito Santo vai falar ao meu coração, ao seu coração, de uma forma muito profunda e esclarecedora. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e eu dei um tema a essa palavra, essa mensagem. O tema é Pensando como Cristo. Provavelmente você já ouviu ou já até expressou alguma dessas frases que eu vou dizer aqui. Tipo, onde que você estava com a cabeça quando você fez isso? Você está pensando o quê? Expressões como esta é muito natural no nosso dia a dia. E essas expressões estão ligadas diretamente ao nosso pensamento, à nossa mente. Muitos de nós já ouvimos dizer que a nossa mente, a mente do ser humano, do homem, ela é como uma esponja, ela é capaz de absorver tudo aquilo que ela ouve, tudo aquilo que o homem pode enxergar, ela absorve, aquilo acaba fazendo parte da sua vida e isso acaba também comprometendo o comportamento das pessoas. E então eu quero trabalhar um pouquinho com relação à importância do pensamento e lendo a palavra de Deus, eu vejo como Deus enfatizou tanto com relação à mente do ser humano. Nós vivemos numa época onde assustadoramente cresce o número de profissionais e segmentos que querem estudar a mente humana, que querem estudar o comportamento humano. E de alguma forma eles trazem benefícios, com certeza para uma melhoria de vida. Mas nesse momento e nessa palavra eu quero trazer um ponto de vista teológico acerca do pensamento humano. E eu quero lembrar então, vale a pena lembrar, nós vimos lá para o início de tudo, quando Deus criou o ser humano. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, ao fazer o homem à sua imagem e semelhança, Deus deu ao homem a capacidade de pensar. Ele deu a inteligência, ele deu a capacidade de raciocinar. E é interessante nós percebermos que enquanto havia harmonia, enquanto o homem estava em comunhão plena com Deus, os seus pensamentos, a sua mente estava completamente alinhada à vontade de Deus, estava completamente ajustada ao pensamento de Deus. Mas nós sabemos que houve a queda, o homem pecou, o homem errou. E aí nesse momento então o homem e todo o mundo e toda a natureza foi afetada pelo pecado. E uma das coisas que aconteceu é que a mente do homem já agora não é mais pura como ela era antes. Agora a mente do homem está contaminada, a mente do ser humano ficou contaminada. Não tem apenas pensamentos bons mais, não tem apenas pensamentos puros mais, agora ela tem pensamentos perigosos, tem pensamentos destrutivos, tem pensamentos impuros, tem pensamentos imorais. Essa é a mente do homem caído. E por isso eu quero hoje enfatizar a importância do Evangelho na vida de um ser humano, do Evangelho de Cristo, quando ele toca as nossas vidas, quando ele traz salvação para nós, ele muda a nossa maneira de pensar. E eu quero então ler um texto com vocês, um versículo, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16.
Quero que você me acompanhe nessa leitura. 1 Coríntios 2, versículo 16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo escreveu esse versículo. Paulo estava falando à igreja de Corinto e ele também está, com certeza essa palavra está falando a nós nesse momento também. Fala, quem conheceu a mente do Senhor? Quem é capaz de aconselhar o Senhor? Quem é capaz de orientar a Deus? Qual homem tem a capacidade de fazer isso? E aí Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, nós os apóstolos, nós a igreja, nós que fomos salvos em Cristo Jesus, nós que fomos recriados em Cristo Jesus, nós temos a mente de Cristo. Queridos, eu acho assim tão importante nós compreendermos isso, porque não é a mente de qualquer pessoa, não é a mente de um homem muito evoluído, não é a mente de um homem com um QI elevado, não é a mente de um pensador de um século passado ou da atualidade. Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. E é importante nós entendermos um pouco o contexto anterior e posterior a essa fala de Paulo, quando ele fala que nós temos a mente de Cristo. Paulo ele começa a discorrer esse texto, ele faz alguns contrastes que eu acho muito interessante. Ele faz o contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Ele começa dizendo assim, olha, nós não temos a sabedoria dessa época, nós não pensamos como os poderosos desse século. Ele quis dizer, olha, nós não pensamos como os filósofos, nós não pensamos como aqueles que têm a filosofia apenas como um estilo de vida. Nós não pensamos como os reis que governam, porque esse pensamento é humano, esse pensamento é terreno. Queridos, essa palavra é tão importante para nós no momento que nós vivemos, porque nós temos influências de tantas pessoas, tantos artistas, tantos políticos, tantas pessoas, pensadores, e nós temos acesso a tantas informações, e eles estão ali de uma certa forma influenciando as nossas vidas, e trazendo e formando a nossa maneira de pensar. E Paulo aqui está fazendo um contraste, olha, há uma sabedoria humana, há uma sabedoria que Deus concedeu ao homem ao criá-lo. Nós nascemos com uma sabedoria, mas ela é limitada e terrena. E ele faz esse contraste, então, ele fala assim, olha, essa é a sabedoria humana, mas nós não vivemos segundo a sabedoria humana, mas segundo a sabedoria divina. E ele começa a falar, nós vivemos na sabedoria que é um mistério, que estava oculto, mas agora foi revelado em Cristo Jesus. Então agora nós sabemos de forma completa a sabedoria de Deus, porque ela foi revelada no seu Filho a nós. A sabedoria a qual o Espírito Santo revela a nós. E Paulo era um homem que poderia usar muito da sua capacidade intelectual, do seu pensamento religioso, porque ele era preparado para isso. E nessa mesma carta aos Coríntios ele diz, olha, não estou com vocês com persuasão de palavra ou uma sabedoria humana, não. Eu estou diante de vocês escrevendo e orientando vocês, segundo a unção que há sobre a minha vida, segundo a graça de Deus que me foi concedida, porque ele considerava toda a sabedoria que ele tinha como nada, perto da sabedoria que ele encontrou em Cristo Jesus. Ele faz esse contraste. Paulo está dizendo, é bem importante nós entendermos isso, que nós, a igreja, não precisamos de pessoas que apenas tenham boa oratória. Nós precisamos de pessoas que tenham testemunho, que foram tocadas pelo Evangelho de Cristo, que as suas mentes foram mudadas, que a sua maneira de pensar foi mudada, e essa pessoa não apenas tem uma boa oratória, mas ela possa falar, de fato, eu fui tocado por Cristo. Paulo foi tocado por Cristo, Paulo encontrou-se e foi encontrado por Jesus, e a partir daquele momento, ele começou a pensar de forma diferente, ele começou a ter uma perspectiva diferente da vida religiosa, ele teve uma perspectiva diferente de como agir e como reagir, ele teve uma maneira diferente de pensar acerca de Deus, acerca de si mesmo e acerca daquilo que estava à sua volta.
Paulo também faz um outro contraste interessante nesse contexto aqui. Ele faz um contraste entre o homem natural e o homem espiritual. É importante nós compreendermos isso, porque o homem natural, ele tem informações acerca de Deus. Ele tem informações, ele tem acesso ao Evangelho. Nós vemos um momento em que a maioria das pessoas tem acesso ao Evangelho, com exceção de alguns lugares. Porém, ele está falando, um homem natural, ele tem acesso, mas ele rejeita as coisas de Deus. Ele rejeita o conselho de Deus. Ele rejeita os valores de Deus. Ele rejeita os princípios do reino de Deus. Então isso me faz pensar que às vezes nós ficamos como se estivéssemos dando murro em ponta de faca, ou ficamos socando o ar, quando nós queremos explicar para as pessoas, quando nós queremos apenas falar para as pessoas que ela tem que mudar o seu comportamento. E aí nós falamos, nossa, eu já falei tantas vezes com essa pessoa, eu já falei acerca disso tantas vezes, do Evangelho para ela, mas ela não mudou o seu comportamento. Eu não sei o que ela pensa, por que ela não muda o seu jeito de ser? Porque as pessoas naturais, elas não vão compreender. A Bíblia fala que as pessoas naturais não compreendem as coisas espirituais, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então Paulo faz esse contraste. Existe o pensamento, o ser humano natural, que ele pensa naturalmente apenas. E ele rejeita as coisas acerca de Deus. Mas aí ele fala do homem espiritual. Um homem que nasceu de novo. E é importante porque nós entendemos que o homem espiritual, a pessoa espiritual é aquela que nasce de novo. Para nós termos a mente de Cristo, como Paulo fala, ele afirmou, nós temos a mente de Cristo, nós precisamos nascer de novo. É necessário que você nasça de novo em Cristo Jesus. É necessário que você tenha a natureza de Cristo em sua vida. Porque como eu falei no início, o homem caiu, teve uma queda, então ele tem uma natureza pecaminosa, ele tem uma natureza inclinada para o pecado. Então quando nós nascemos de novo, quando o Evangelho vem sobre a nossa vida, quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós entregamos todo o nosso ser a esse Evangelho, então nós recebemos uma nova natureza, uma natureza que está em Cristo Jesus. Uma natureza que veio nos ressuscitar dos nossos pecados, e aí nós recebemos uma nova natureza, aí nós somos capazes de pensar como Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa, nós temos que ser habitados e governados por Deus. Quando nós recebemos essa nova natureza, nós somos a habitação do Espírito Santo. Agora, para nós termos a mente de Cristo, nós temos que ser governados pelo Espírito Santo. Não apenas ser o lugar da habitação, mas ser o lugar do governo de Deus na nossa vida. E essa é a diferença do homem natural para o homem espiritual. Eu quero dar um exemplo que nós encontramos no Antigo Testamento. Eu acho muito interessante. Nós conhecemos a história do povo que estava no Egito, do povo que foi ali escravizado no Egito por mais de 400 anos. E de uma forma sobrenatural, Deus usa Moisés, ele vai até lá o Egito e levanta Moisés como líder, e Moisés agora vai trazer libertação para esse povo. E depois de várias falas com o príncipe do Egito, então, finalmente Moisés tira o povo do Egito. Aí acontece aquele milagre do Mar Vermelho, atravessa, então o povo foi liberto do Egito. O povo agora estava livre da escravidão. E isso simbolizava, isso era uma soma daquilo que aconteceria conosco. Nós estávamos presos, nós estávamos na nossa vida pecaminosa. Então veio Jesus, e Ele vem e nos liberta, Ele nos dá salvação, Ele nos dá a vida eterna. Exatamente como Ele fez com o povo do Egito, mas o povo do Egito foi liberto, e aí foi orientado para eles andarem 40 dias, e eles estariam no lugar onde Deus daria uma terra abençoada, onde eles teriam que conquistar essa terra. Deus deu uma palavra para esse povo: vocês vão por 40 dias, vão estar lá, e vocês vão conquistar essa terra. Havia uma confirmação de Deus que esse povo teria vitória. E é interessante nós entendermos que o povo sai do Egito, é liberto do Egito, mas no processo de chegar à terra prometida, o povo não conseguiu
ser renovado na sua mente. Eles não tinham os pensamentos de Deus. Eles mantiveram aquela mente ainda lá da escravidão. Porque era um povo que ficou tanto tempo aprisionado, que quando Deus fala assim, olha, vocês vão conquistar uma terra, a primeira coisa, nós não podemos conquistar. Será difícil conquistar, porque eles tinham uma mente de escravo ainda. Eles pensavam na maneira que eles viviam anteriormente. Então, por não entenderem, por não terem as suas mentes renovadas, a maioria, grande parte daquelas pessoas não entraram na terra prometida. Em destaque de algumas pessoas que entraram, nós temos Josué e Calebe, porque eles tiveram uma mente diferente, porque eles não pensavam como escravos, mas naquele momento eles pensavam como conquistadores, como guerreiros, e a sua mente foi renovada pela fé que eles tinham no Deus Todo-Poderoso. Eles entendiam que Deus, se Deus tinha livrado do Egito, se Deus tinha aberto o mar, então Deus também daria a terra prometida a eles, e eles foram aquelas pessoas que pisaram naquela terra, porque eles tiveram as suas mentes renovadas, pela fé que eles tinham e pela confiança que eles tinham em Deus. Então nós compreendemos a importância de termos uma mente renovada quando nascemos de novo em Cristo Jesus e somos totalmente governados pelo Espírito Santo na nossa vida. Eu quero ler com vocês também um texto que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2. Texto bastante conhecido, mas é um texto que nós temos que olhar para ele, pedir para que o Espírito Santo nos clareie a mente, para que possamos de fato viver isso, que Paulo novamente está falando aqui sobre a mente. Ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, da sua maneira de pensar, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou algumas versões diz, não se conformem ao padrão deste mundo, não sejam discipuladas por esse mundo. Quando ele fala mundo, ele está falando esse sistema que é fundamentado no orgulho e no pecado, não se deixem ser levados por eles. Quando Paulo escreve isso aos romanos, ele está falando de uma nova vida em Cristo Jesus. Ele estava falando assim, vocês vão apresentar um culto racional, e vocês vão ter que permanecer nesse culto racional, modelando, renovando a mente de vocês, continuamente, para que vocês não sejam guiados por esse mundo, para que vocês não sejam influenciados por filosofias vãs, por enganos. Queridos, a importância da renovação da nossa mente, só tem uma forma de você experimentar a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. É quando você tem a sua mente renovada. Ele fala, renovem a sua mente. Vocês devem renovar a mente de vocês constantemente. Isso é extremamente importante, querido. Porque quando nós deixamos de renovar a nossa mente, quando nós deixamos de pensar nas coisas do alto, então nós estamos vulneráveis ao nosso pensamento e à influência deste mundo e até mesmo os enganos do diabo. Foi exatamente isso que aconteceu lá no início com Eva e Adão. Eles estavam lá e de repente eles tinham o pensamento de Deus, mas no minuto que eles viram algo e foram influenciados, eles foram enganados. A mente deles, a maneira de pensar foi distorcida. E aí então veio a queda do homem. Nós temos um exemplo também, um exemplo que eu lembro aqui é Davi. Davi, quando ele deixou de ir para a guerra, quando ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer, quando ele deixou de fazer aquilo ao que ele foi chamado a fazer, então foi nesse momento que, ao invés de zelar das coisas de Deus, ao invés de cumprir o seu chamado, ele fica ali meio que de bobeira, a sua mente fica divagando, e ali ele cai no adultério. Então é importante nós renovarmos a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Eu gosto de pensar em uma coisa, quando fala assim, vocês renovarão as suas mentes, e aí vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sempre quero olhar para Jesus e saber que Ele é a nossa referência, inspiração, e é Ele a nossa que nos dá capacitação para viver tudo aquilo que a palavra nos diz. Jesus entendeu
o plano de Deus para a salvação. Jesus entendeu o propósito de Deus para ele chegar naquela cruz. E ele foi obediente, viveu tudo isso. Então ele, Jesus, ele experimentou a boa, perfeita e agradável vontade do Pai para a vida dele. Então quando fala assim, vocês vão experimentar isso, eu tenho que olhar para Jesus. E para eu experimentar essa vontade, essa agradável vontade de Deus, eu preciso olhar para a cruz, eu preciso passar pela cruz, porque quando eu passo pela cruz, então a minha maneira de pensar ela muda. Eu já compreendo que não é mais a minha vontade, não é o jeito que eu vivia, não é o jeito que eu pensava, não é o jeito que eu decidia a minha vida. Agora eu passei pela cruz. Jesus, quando ele passa pela cruz, ele passa para perdoar os nossos pecados, e nós passamos pela cruz para sermos perdoados dos nossos pecados. E ao sermos perdoados dos nossos pecados, nós entramos num outro programa criado por Deus para a nossa vida, de sermos redimidos, sermos regenerados e sermos feitos à imagem e semelhança de Jesus. E quando nós passamos pela cruz, então nós entendemos o plano de Deus da salvação para a nossa vida. E nós compreendemos o propósito de Deus para nós, como igreja do Senhor na terra. Por isso é importante a nossa mente ser renovada. Você quer experimentar e viver os propósitos de Deus? Então você precisa ter a sua mente renovada. Nós precisamos deixar o Espírito Santo constantemente, diariamente, em todo momento, renovar a nossa mente. Como isso acontece, queridos? É através da palavra de Deus. O Espírito revela a vontade do Pai. É quando nós oramos e deixamos que o Espírito Santo nos renove interiormente. É quando nós temos comunhão uns com os outros. Nesses momentos é onde nós estamos, a nossa mente renovada, a nossa vida renovada, a nossa maneira de pensar é renovada. Eu quero também ler um outro versículo com vocês, que está em Colossenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Sabe, queridos, antes de ler esse versículo, a questão não é apenas se nós recebemos o Evangelho, a questão é quanto esse Evangelho tem transformado a nossa vida, quanto esse Evangelho tem mudado a nossa maneira de pensar e de agir. É disso que se trata, queridos. E eu quero ler agora mais esses 3 versículos, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O versículo 2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, dá uma olhada no que Paulo está falando. Fala, portanto, nós que fomos ressuscitados em Cristo Jesus, nós que estamos assentados com Ele à destra do Pai, nós que fomos recriados em Cristo Jesus, nós temos uma nova maneira de pensar, nós temos um novo estilo de vida. Ele está dizendo, nós temos um novo estilo de vida, porque Ele fez isso, no operar do Espírito Santo na nossa vida, no mudar o interior, o nosso interior. Nós que estávamos mortos, fomos ressuscitados em Cristo. Ele fala, portanto, vocês que vivem isso verdadeiramente, vocês que foram transformados por esse Evangelho, não pensem mais nas coisas terrenas. Não fiquem simplesmente investindo toda a sua vida, pensando que tudo vai acabar aqui na terra. Fala, não, vocês têm que pensar nas coisas do alto. Eu sei que isso é um grande desafio, queridos, porque nós estamos nessa terra, e você, como eu, pensa, mas como? Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tantas coisas. O que ele está querendo dizer? Não, você, como Jesus mesmo disse, eu não vou tirar você do mundo, mas eu vou guardar você no mundo. Então, quando nós temos a nossa mente renovada, quando nós pensamos como Jesus, é possível nós estarmos com os nossos pés na terra, mas a nossa mente
em Cristo e submissa à vontade de Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo. Ele quer dizer, você está nessa terra, mas a sua mente tem que se ocupar com as coisas do reino de Deus. Nós vivemos num momento de muitas distrações, das mais variadas possíveis. Distrações que influenciam a nossa maneira de ser, distrações que fazem com que a nossa mente fique ligada nas coisas dessa terra. E Paulo disse, vocês nasceram de novo, vocês vão pensar nas coisas do alto. Queridos, quando a palavra de Deus diz assim, olha, vocês têm que orar em todo o tempo. Não me parece que ela está dizendo que eu tenho que orar verbalmente em todo o tempo. Onde eu for, as pessoas vão me ver orando. Mas quando fala em todo o tempo, eu entendo que na renovação da nossa mente, em todo o tempo, então, nós continuamente, nós temos o Espírito Santo de nós pensamos como Jesus e nós agimos como Jesus. Nos nossos relacionamentos, na nossa casa. Quando você encontra alguém, se você está com a sua mente nas coisas do alto, então você já está abençoando aquela pessoa. Quando você abraça a pessoa, você está abençoando, você está liberando algo da parte de Deus para ela. No convívio com as pessoas, se a sua mente está nas coisas do alto, então você sempre vai encontrar uma maneira de que o reino de Deus faça parte do seu convívio com as pessoas. No seu trabalho, quando nós pensamos nas coisas do alto, ainda que você tenha lá que cumprir suas responsabilidades, mas de alguma forma o reino de Deus está ali, ele faz parte de você, e de alguma forma você vai manifestar esse reino, porque você tem o pensamento de Cristo. O pensamento de Cristo não é algo que vem só quando nós estamos num culto. O pensamento de Cristo não é algo que só vem quando nós estamos num lugar reunidos. O pensamento de Cristo está em nós, sendo renovado em todo o tempo. E assim como nós pensamos como Cristo, nós agimos como Cristo, abençoando vidas, liberando palavra de fé sobre as pessoas, amando. Quando nós pensamos nas coisas do alto, nós amamos as pessoas, nós não pensamos com ódio, nós não pensamos com vingança, nós amamos as pessoas em todo o tempo. Se você é um patrão, se você é um servo de Deus, você é um empresário, então lá na sua empresa, é claro que a sua empresa ali, ela tem que ter um alvo, as pessoas têm que produzirem, mas se você é um servo de Deus, seus pensamentos estão no alto, de alguma forma, você pensando como Cristo, a sua empresa será envolvida, será abraçada pelo reino de Deus. Pensar nas coisas do alto. Quero levar você a compreender um pouco isso, indo para o final desta palavra. Paulo dizia assim, não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Isto é pensar como Cristo. É ter Cristo em nós e deixar que Ele flua da sua graça e revele Deus através de nós. Eu quero falar com você que já tem uma vida com Jesus, você que já encontrou-se, foi encontrado por Jesus, que no poder do nome de Jesus sua mente seja renovada nesse momento, que a palavra de Deus renove a esperança dele em seu coração, que a palavra de Deus renove o chamado dele em seu coração, que a palavra dele renove e restaure a sua família, restaure um coração ao outro dentro da sua casa. Seja renovado nesse tempo onde nós precisamos tanto, estamos retornando dessa pandemia, nós precisamos ter a nossa mente renovada em Cristo Jesus, para que possamos responder ao chamado dele na nossa vida. Que o Espírito Santo faça isso com você, que ele possa renovar a sua mente e a minha mente, para que nós possamos ser o sal que ele diz que nós somos, a luz que nós somos, que a gente venha trazer sabor a essa terra e nós venhamos a iluminar essa terra através da graça e da luz de Cristo que brilha em nós. Mas também eu quero deixar uma palavra para você, que de repente está ouvindo tudo isso e você tem passado por lutas nos seus pensamentos. Há quem diga que o lugar de maior batalha que um ser humano enfrenta é dentro de si mesmo, é no seu interior, é nos seus pensamentos.
uma batalha contínua, diária. E talvez você está batalhando com pensamentos que se opõem à vontade de Deus. Você pode estar batalhando com pensamentos de morte, por exemplo, de suicídio, pensamentos de afastar-se das coisas de Deus, pensamentos de deixar a sua família. Não, querido, você precisa abrir o seu coração e entregar-se completamente a Cristo. Você precisa deixar, através do arrependimento do seu interior, que o Espírito Santo, Ele revele a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz que Deus tem pensamentos diferentes dos nossos. Diz que os pensamentos de Deus são bem maiores do que os nossos. Portanto, é necessário que você deixe que o Evangelho de Cristo Jesus, que o amor de Cristo Jesus, que a graça que há em Cristo Jesus, ela possa te abraçar, ela possa te limpar e ela possa renovar a sua mente. Eu quero nesse momento trazer uma palavra de oração para as nossas vidas, crendo, de verdade, queridos, que o Espírito Santo está renovando a nossa mente e que no nome do Senhor Jesus, eu e você experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Quero orar por você nesse momento. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós amamos a sua palavra e cremos na sua verdade. Eu sei que essa palavra, a palavra do Senhor é libertadora e ela é transformadora e ela é poderosa para renovar a nossa mente, para mudar os nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que nesse momento o Teu Espírito Santo possa estar tocando a mente de cada um que está ouvindo essa mensagem e no poder do Seu Evangelho sejam renovados. Pai, que os pensamentos do Teu reino venham, pensamentos de paz, de alegria, de justiça, venha sobre a vida daquele que está me ouvindo agora e recebendo essa oração, em nome de Jesus. E o Senhor possa revesti-los, fortalecê-los, e o Senhor possa guiá-los, ó Pai, segundo os Teus pensamentos, e que cada um experimente e desfrute da Sua presença e da perfeita vontade do Senhor para a vida de cada um deles. É isso que eu te peço nesse momento e agradeço, porque sei que é poderoso para fazer mais do que aquilo que eu tenho orado nesse momento por cada um dos meus irmãos e daqueles que estão conectados conosco nesse momento. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus lhes abençoe, que você tenha uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Shalom, fique na paz. Até. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste.